quando a gente fala de cosplay, a gente tem que lembrar que a gente tem uma infinidade de materiais a serem usados, ou seja, a serem empregados para fazer o seu cosplay. Nós temos uma infinidade, gente, de materiais que a gente pode estar usando, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês, vou contar para vocês. Isso que eu contei, esse exemplo que eu dei aí do Zorro, eu falei assim, mas depois eu me deparei com uma série de outras dificuldades. Por exemplo, tinha uma série que eu assistia que eu amava, gostava muito. Eu gosto até hoje, na verdade, não amava, eu gosto até hoje. Era a série do Ultraman. Gostava muito. E aí eu queria muito fazer Ultraman, eu queria muito fazer aquela máscara. Por exemplo, o Ultra Seven, a transformação que acontecia, ele colocava o óculos assim, né, e acontecia toda a transformação. Eu queria muito ter aquele óculos. E eu queria fazer. Então, o que acontecia? Eu pegava coisas que estavam no meu alcance. Por exemplo, eu pegava plástico por exemplo, de algum material assim, de plástico reciclado, né? Tipo, de repente até de algum produto, e tentava ver se tinha um formato parecido, por exemplo, com aquela lente. Parecido que eu digo assim, se tivesse uma curvatura e com aquela base que eu tivesse ali, se eu conseguisse fazer uma adaptação, aí aquilo ali para mim já era alguma coisa que eu poderia explorar ali para ver se eu conseguia chegar próximo de fazer pelo menos que fosse o óculos do Ultra Seven. Então era muito sofrido, porque não tinha acesso a materiais, não tinha a maneira de pesquisar, né, de buscar. Então eu ia trabalhando, explorando a minha criatividade, ia trabalhando em cima disso e vendo os materiais que eu tinha próximo, vendo o que eu conseguia adaptar em cima do que eu tinha. Então não era fácil. Confesso que não era fácil não. Então eu ia explorando. A minha vontade era ter os materiais ali, né, para poder, porque na minha cabeça eu já sabia o que eu queria. Eu precisava ter o material para explorar aquele material e manuseando para chegar na peça que eu queria, né? Então, essa dificuldade eu me deparei muito. Essa dificuldade acontecia com uma frequência muito grande. Essa dificuldade de encontrar os materiais, sabe? A dificuldade porque você tem que transformar o material sempre, né? Todo material, ele passa por um processo de transformação. O que acontece? Por mais que você saiba o material que você vai empregar, mas num costume, num figurino, ou seja, num cosplay, dependendo a parte, não vai apenas um único material. São vários materiais que ali existe toda uma combinação de materiais para você obter um resultado, para você alcançar um resultado. Então, você tem que saber como transformar esse material, ou melhor, esses materiais, saber como combinar esses materiais e também tem que respeitar os limites desses materiais. Porque todo material, ele tem um limite. Você tem que saber respeitar aquele limite. E você tem que saber também como combinar um material com outro. Porque tem materiais que, no primeiro momento, você pode até conseguir um resultado, mas dependendo do tipo de combinação que você fizer, você não vai ter um material, sabe, tão bom. Não vai atingir um resultado, digamos assim, durável ou um resultado que te atenda da forma correta.